Yes, vamos hoje para o mito de Atrahasis. Alguns falam Atrahasis, mas dizem que a pronúncia mais correta da época é Atrahasis. O Atrahasis é um dos textos mitológicos mais importantes da Mesopotâmia. Ele foi escrito em Arcádio por volta do século 18 a.C. Durante o período da Babilônia Antiga, o nome do herói significa extremamente sábio. Esse mito explica 3 grandes temas da religião mesopotâmica: a criação da humanidade, as razões do sofrimento humano, o grande dilúvio enviado pelos deuses. O texto foi encontrado em tabuletas de argila com escrita de cuneiforme, descobertas por arqueólogos no século XIX. O contexto histórico. O mito pertence à tradição religiosa da Mesopotâmia e envolve deuses importantes como Enlil, o líder dos deuses, Enki, deus da sabedoria, e Mami, deusa criadora da humanidade, que é a mesma de Inanna. Esse mito também influenciou a história do dilúvio na Epic of Gilgamesh e possui paralelos com o relato de Noé da Bíblia. A história de Atrahasis. O mito é dividido em 3 partes principais: a criação da humanidade. No início, o mundo, os deuses menores trabalhavam muito. Cavavam rios, cultivavam terra, mantinham a ordem do cosmos. Cansados do trabalho, eles se rebelaram. Então, o deus Enki sugeriu criar humanos para realizar esse trabalho. A deusa Mami cria os humanos misturando barro, sangue de um deus sacrificado. Barro e sangue de um deus sacrificado. Assim surge a humanidade. O problema da humanidade. Com o tempo, os humanos se multiplicaram muito. Segundo o mito, o barulho das pessoas começou a incomodar os deuses, especialmente Enlil. Para reduzir a população, os deuses enviaram doença, fome e secas. Mas Enki, que simpatizava com os humanos, sempre ajudava secretamente a humanidade a sobreviver. O grande dilúvio. Finalmente, Enlil decide destruir a humanidade com um dilúvio. Mas o deus Enki avisa secretamente o sábio Atrahasis, dizendo para ele construir um grande barco, levar sua família e preservar animais e sementes da vida. Após o dilúvio, a humanidade é recriada, mas os deuses criam novas regras para controlar a população. Mortalidade, infertilidade, sacerdotisas que não podem ter filhos.
Importância histórica do mito. O mito de Atrahasis é fundamental porque é uma das primeiras narrativas sobre a criação do homem, contém uma das versões mais antigas do mito do dilúvio, influenciou o texto posteriormente da Mesopotâmia e possivelmente tradições bíblicas. Ele mostra como os povos antigos tentavam explicar por que os humanos existem, por que existe o sofrimento, por que existem desastres naturais. Interpretação simbólica. Alguns estudiosos modernos interpretam o mito como uma reflexão sobre relação entre humanidade e natureza, limites da população humana, equilíbrio entre ordem e caos. Psicologicamente, o dilúvio também pode simbolizar renovação e reinício da vida. Então, a conclusão. O Atrahasis é um dos mitos mais antigos sobre a origem da humanidade e o dilúvio universal. Ele revela como as primeiras civilizações tentavam compreender a criação, o destino humano, o papel dos deuses no mundo. Essas histórias formam a base de muitas tradições religiosas posteriores. Ou seja, essas histórias são bases das outras religiões. Beijos.